convidamos o nosso palestrante da noite, o Alessandro. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite. De fato, quando a gente entra aqui, já fica mais feliz. Certo. Bom saber que tem um sergipano aqui. Eu sou casado com uma sergipana. Lá de Paporanga da Ajuda. Deve ser, eu acho, não sei se é perto de Aracaju. É perto de Aracaju. E aí fica fácil entender inspiração para boas mensagens, porque é uma região linda, né? Então, com a presença grande da natureza e de Deus, isso nos inspira a fazer boas mensagens. Hoje, na mensagem de abertura, nos foi colocado aqui, foi apresentado um remédio muito bom para todas as nossas enfermidades, que é o amor. Um remédio que nos ajuda em todas as situações, independente de quais sejam. E nem sempre fazemos uso desse remédio chamado amor. Inspirado nessa condição que nem sempre fazemos uso desse remédio, eu trouxe hoje um tema, e agradeço a vocês a oportunidade de poder aprender falando sobre ele, que é um questionamento que eu me faço já de algum tempo, onde eu pergunto: eu estou espírita? Esse questionamento eu comecei a fazer há pouco tempo, mas quando eu conheci a doutrina espírita, a primeira coisa que eu fiz foi ir lá nas redes sociais e colocar que eu sou espírita. Aí eu poderia trazer o questionamento. Por que eu não trouxe o questionamento eu sou espírita? Recentemente, conversando com um amigo sobre esse tema de palestra, e eu falei para ele: poxa, eu estou fazendo uma palestra onde eu trago o questionamento eu estou espírita? E aí ele falou, aí eu disse: mas eu levo eu estou espírita, eu não levo eu sou espírita. Ele falou: mas alguém é espírita? Ele me perguntou. E foi interessante porque ele me deu mais um subsídio de reflexão, quando ele falou assim: se você colocasse eu sou espírita, a resposta ia ser sempre não. Aí eu parei e pensei: um dia eu serei espírita. Mas enfim, geralmente, e foi o que aconteceu comigo, quando eu conheci a doutrina espírita, a primeira coisa que eu fazia, quando eu encontrava alguém, é dizer: eu sou espírita. Eu botei lá nas minhas redes sociais: eu sou espírita. Por que o verbo ser e não o verbo estar? E por que o questionamento que eu comecei a fazer recentemente é eu estou espírita e não eu sou espírita? Esse meu amigo já me mostrou que eu não coloquei eu sou espírita porque, de fato, algum dia eu serei de fato espírita. Agora, estar espírita é uma coisa mais presente. Por que não o verbo ser e sim o verbo estar? O verbo ser, ele nos traz características. Ele apresenta a caracterização de uma coisa ou de uma pessoa, o verbo ser. Então, quando eu digo eu sou espírita, eu quero me caracterizar como sendo espírita. Eu quero que os outros me enxerguem como espírita. Quando eu digo eu sou espírita. Agora, quando eu digo eu estou espírita, o verbo estar é um verbo que impõe ação, que impõe tempo presente, que impõe prática. Quando eu questiono se eu estou espírita, eu verifico, eu questiono se de fato eu estou colocando em prática aqueles ensinamentos que a doutrina nos traz. Aqueles ensinamentos com base no antídoto e no remédio que nos foi apresentado aqui no início dessa explanação. Será que, quando eu estou espírita, eu realmente pratico o amor da forma que o nosso mestre nos ensinou? E aí o que acontece? Quando eu comecei a fazer esse questionamento para mim, eu fiquei surpreso. Porque 99,9% das vezes, observa, 99,9% das vezes que eu me questiono, eu estou espírita, vocês imaginam qual que é a resposta? É sim ou não? O que vocês acham? Eu estou querendo ligar aqui a minha cola e ela não quer ligar, mas vamos lá. A resposta 90%, todas as vezes que eu venho para aqui, eu penso que o mundo espiritual me dá uma chance de aprender mais, porque da outra vez eu trouxe o computador e não consegui usar, agora eu trouxe a cola e ela não liga, mas vamos em frente.
99,9% das vezes, quando eu me faço essa pergunta se eu estou espírita, a resposta é não. E quando eu percebi que 99,9% das vezes que eu me fazia essa pergunta, a resposta era negativa, eu fiquei muito preocupado. Primeiro porque eu já tinha colocado em todas as redes sociais que eu era espírita. Ou seja, eu tinha dito para todo mundo que eu era espírita, que eu sou espírita, né? E aí, quando eu me pergunto, eu estou espírita, eu descubro que não estou. 99,9% das vezes. Porque estar espírita é uma ação. Estar espírita é fazer uso desse antídoto chamado amor no nosso dia a dia. Estar espírita é praticar a caridade no sentido do que é caridade de fato, caridade no sentido de amor pleno, que é o que Jesus nos trouxe como ensinamento, no cotidiano, no dia a dia. Estar espírita é uma ação. E aí eu descobri que às vezes eu estou no trabalho, estou lá trabalhando, e daí o meu chefe vem e me traz um grande problema. E daí já na minha cabeça já vem uma série de questionamentos e xingamentos. Eu estou espírita nesse momento? E aí eu descubro que vindo para uma palestra espírita, palestrar, alguém andando na minha frente, na pista da esquerda, a 40 por hora, me irrita profundamente. E daí me vem da mente uma série de pensamentos contra aquela pessoa. Eu estou espírita nesse momento? E aí acontece assim, eu chego em casa à noite, depois de um trabalho duro durante o dia, cansado, e aí os meus filhos vêm e começam a gritar e correr e subir no sofá. E daí eu esbravejo com muita potência para que eles fiquem quietos. Eu estou espírita nesse momento? Pois é, e aí eu fui percebendo isso. E daí, depois de ter me irritado com os meus filhos, eu sento para assistir alguma coisa na TV e a minha esposa resolve me questionar sobre o meu dia. E aí eu impacientemente digo a ela, deixa eu assistir a TV, eu estou espírita nesse momento? E foi aí que eu constatei que 99,9% das vezes eu não estou espírita. Na mensagem inicial foi colocado assim, façamos um trabalho voluntário, porque nele nós sentiremos o amor e teremos asas ao terminar esse trabalho. Esse é o momento que eu estou de fato espírita. Eu faço um trabalho voluntário, e nesse trabalho voluntário especificamente, todas as vezes que eu estou lá, eu saio dessa forma, com o sentimento pleno de que estou espírita. Naquele trabalho, que eu passo em média 4 horas no dia, 4 horas por semana, disponibilizando o que eu tenho, entendo eu, de mais valor, que é o meu tempo, para algumas pessoas, eu percebo que ali eu não estou ajudando aquelas pessoas. Eu estou sendo ajudado. E eu estou sendo ajudado recebendo o amor dessas pessoas. Por mais que elas vão naquele trabalho voluntário buscar ajuda. Há pouco eu ouvi dizer assim, a depressão é um momento onde a mente está vazia, onde a alma está sem ter o que fazer. De fato, existe uma ligação com essa afirmação. Esse trabalho voluntário que eu faço, ele tem a ver com muitas pessoas que estão nesse estado no seu dia a dia, envolvidos em alguma depressão, ou envolvidos às vezes em alguns problemas e não tem com quem dividir. E aí vem mais uma vez o questionamento, eu estou espírita. Tudo bem, lá no trabalho voluntário, eu disponibilizo o meu tempo para que essa pessoa consiga compartilhar o que ela está sentindo e não consegue compartilhar no dia a dia. E aí eu me lembro que muitas vezes, naquele momento que eu estou assistindo televisão e minha esposa quer conversar comigo, talvez ela queira compartilhar algo e eu não estou dando espaço para que isso aconteça. E daí eu me lembro de vez em quando também, quando eu atendo algumas crianças e adolescentes nesse trabalho voluntário, que estão extremamente deprimidas, às vezes com 9, 10, 11 anos de idade, quando meus filhos estão dentro de casa pulando, correndo de um lado para outro, que talvez eles queiram apenas dialogar um pouquinho comigo e ocupar um pouquinho do meu tempo e dividir com eles. Porque essas crianças que eu atendo nesse trabalho voluntário geralmente entram nesse estado depressivo porque elas não têm espaço em casa para dividir a atenção, às vezes até dos pais. E aí eu percebo que nesse trabalho voluntário eu estou espírita, mas dentro de casa eu não estou. Outro dia eu fiz uma palestra falando especificamente sobre esse trabalho voluntário, com o trabalho de apoio emocional, e dizendo a importância da lei de sociedade,
que nos traz o ensinamento de que nós estamos aqui para aprender uns com os outros, que não estamos aqui com todo o conhecimento possível para a nossa evolução, que precisamos da convivência de quem está na nossa casa, de quem está no nosso trabalho, de quem está na casa espírita, para que a gente consiga aprender um pouquinho mais e consiga evoluir. E eu falava nessa explanação sobre isso. E falava que, infelizmente, a nossa sociedade, devido ao cotidiano e a alguns exemplos que eu acabei de falar para vocês, termina não dando o tempo adequado para aquele que está do nosso lado. Nossa esposa, nossos filhos, nossos pais, nossos amigos, para que eles possam nos permitir, nos possibilitar esse crescimento de divisão de emoções. E eu dizia, é muito importante que a gente consiga enxergar a necessidade desse irmão que está do nosso lado e dê a atenção adequada a ele. E aí eu acabei a palestra e eu costumo dizer que aqui, nesse momento, na oportunidade que me é dada de ouvir o que eu estou falando e construir esse conhecimento, eu me sinto espírita. Eu me sinto pleno, digamos assim. E eu estava assim naquela palestra. Eu estava me sentindo muito bem. E aí acabou a palestra. Era uma palestra à tarde na casa onde eu trabalho. E aí eu saí, e quando eu saí tinha uma pessoa na porta do salão e disse assim, eu preciso conversar com você. Eu falei, tá bom, dá só um minutinho porque eu tenho uma coisa para resolver em casa. E daí eu fui para casa. E lá eu me envolvi em outras ações e outras atividades e eu não voltei para ouvir aquela pessoa. E aí no dia seguinte eu estava lá na casa. E aquela pessoa tinha mandado uma mensagem para mim via WhatsApp dizendo que ela precisava conversar e que eu não tive tempo para ela. E eu tinha acabado de fazer uma palestra explicando dessa nossa necessidade de enxergar o outro. E aí vem a doutrina espírita que nos possibilita nos questionar, eu estou espírita, e me dá a ferramenta para que esse tipo de situação não seja vivido mais uma vez por mim. Ela diz assim, orai e vigiai. Porque o fato de estar aqui construindo conhecimento, eu sei que nas algumas universidades americanas, geralmente o professor ele fica embaixo e os alunos em cima. Por que isso? Dentro dessa ideia, entende-se que à medida que aquele mestre vai adquirindo algum conhecimento, ele vai entendendo que ele está bem abaixo de todos os outros. Eu até, quando fui convidado, entendi que isso era um aprendizado para mim, para palestrar. Eu observei que a maioria das casas espíritas funciona mais ou menos assim. E eu lembro que eu vi um palestrante uma vez que ele pegou e desceu e ficou falando assim junto das pessoas. E daí eu entendi. Aquele palestrante, sem dúvida alguma, já estava mais espírita do que muitos outros. Hoje de manhã, quando eu vim fazer essa palestra, eu geralmente me preparo durante o dia e aí eu abri o Evangelho. E eu pedi ao mundo espiritual, já que a minha cola aqui não me deu chance de que eu trouxe ela escrita, eu pedi ao mundo espiritual que me desse inspiração para falar com vocês hoje. E aí o que foi que veio como mensagem para mim? Parábola da figueira seca. Essa parábola diz o seguinte: e o outro dia, como saísse de Betânia, teve fome. E tendo visto ao longe uma figueira, foi lá a ver se acharia nela alguma coisa. E quando chegou a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E falando lhe disse: nunca, jamais coma alguém fruto de ti para sempre. E no outro dia pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até as raízes. Eu não vou ler completo, a história segue. Eu fiquei questionando por que essa mensagem. Daí eu vou e leio o comentário de Kardec sobre a passagem. E aí é dito o seguinte: a figueira seca é o símbolo das pessoas que apenas aparentam o bem, mas na realidade não produzem de bom. E ele continua: dos oradores que possuem mais brilho do que solidez. E ele continua: dotados dos verniz das palavras, de maneira que estas agradam aos ouvidos, mas quando as analisamos,
nada revelam de substancial para o coração. Ele continua: e quando, ao acabamos de ouvir, perguntamos que proveito tivemos. Essa é a mensagem que me chegou hoje pela manhã. E a palestra que eu iria fazer é: eu estou espírita? E eu lembrei dessa situação que aconteceu logo após eu fazer uma palestra. E aí eu descobri o seguinte: que o orai e vigiai, que é a ferramenta que nos é dada, ela deve ser usada constantemente por cada um de nós. Naquele dia que a pessoa mandou uma mensagem para mim, e eu estava me sentindo tão pleno por ter falado sobre a necessidade que eu tenho de dar ouvido ao próximo, e logo em seguida eu percebo que foi apenas oratória. E hoje essa mensagem me mostrou e confirmou isso. E como que a gente consegue reverter? Quais são as ferramentas? Porque quando eu me questiono, eu estou espírita, eu fico buscando dentro da doutrina quais são as ferramentas que ela nos dá para que, ao responder esse questionamento, eu possa ter mais respostas positivas do que negativas. Quando eu me faço questionamento e eu descobri uma situação específica. Primeiro, eu trago essa questão para que vocês me ajudem. Por que estamos aqui? O que nos diz a doutrina do motivo de estarmos aqui? Aqui, inclusive, dentro de um centro espírita. Ou aqui nesse planeta. Por quê? Alguém tem ideia? Alguma ideia? Para evoluirmos. Para evoluirmos. Escola de aprendizado. Escola de aprendizado. Estamos aqui para evoluirmos. E aí, quando a gente tem essa consciência, tem uma das perguntas do Livro dos Espíritos que é lançada ao mundo espiritual por Kardec, perguntando, como a minha cola foi apagada aqui, mais ou menos assim, se todas as pessoas têm condições de evoluir. E a resposta é que cada um de nós tem em si condições de evoluir. Não dependemos de nada de fora da gente para que possamos evoluir. Mais uma outra pergunta, 621, se não me engano, ele pergunta: onde que estão as leis de Deus? E a resposta é: na nossa consciência. Então, trazendo essas informações, essas ferramentas que a doutrina nos traz, eu descobri o seguinte: quando eu pergunto, eu estou espírita, e a resposta é não, eu recebo um crédito. Para aqueles que conhecem um pouquinho aí da área financeira, eu recebo um crédito negativo. Quando eu me pergunto, eu estou espírita, e a resposta é sim, eu recebo um crédito positivo. Esses créditos, eles são computados na minha estadia nesse planeta, durante toda a minha vida. E aí, num dado momento, eu vou ter que deixar esse planeta. E ao deixar esse planeta, a minha consciência, e isso que é uma das coisas que eu entendo como o amor maior do nosso Mestre Jesus e do nosso grande Criador, que Ele nos dá essa oportunidade de consultarmos a nossa consciência no momento que a gente resolver sair desse planeta. E aí eu vou lá e consulto a consciência, naquele momento que eu estou saindo, e aí naquele momento me é passado: olha, positivo, 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 negativo, 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 e aí vai ser feito um encontro de contas. E aí, quando terminar esse encontro de contas, vai dar o positivo ou o negativo. E o que der vai ficar gravado para mim. E aí, da próxima vez, vou tentar zerar aquela conta que me foi dada. Então, a questão, quando se pergunta eu estou espírita, é fazer o máximo possível para que da próxima vez que eu receba uma resposta negativa, eu consiga zerar, recebendo um crédito positivo. E essa é a ferramenta que a doutrina nos traz. E aí tem um outro detalhe que nos é apresentado, porque isso acontecia muito comigo quando eu percebi que 99,9% das vezes os meus créditos eram negativos. Que aí eu comecei a fazer algo que em algumas doutrinas chamam-se de flagelo, sabe? Aquele negócio que ficam se castigando. E eu comecei a me questionar: caramba, como que pode? Por que eu tenho 99,9% das vezes créditos negativos? E comecei a me autoflagelar mentalmente.
E aí me veio uma outra resposta, uma outra ferramenta da doutrina espírita. Porque lá, no Livro dos Espíritos, e no Evangelho segundo o Espiritismo, quando se fala em caridade, caridade no sentido de amor pleno, se coloca que, para que eu possa fazer caridade ao outro, a primeira coisa que eu tenho que fazer é caridade comigo mesmo. Então, de que adianta, se eu cometi um crédito negativo, eu somar mais crédito negativo se eu não for caridoso comigo mesmo? Então, aí eu pergunto, então por que eu cometo os créditos negativos? Para evoluir e aprender. É claro que esse aprendizado ele acontece em passos mais lentos do que eu, por exemplo, gostaria que fosse. Mas o fato de não estar, pelo menos, ou melhor, o fato de estar, pelo menos, percebendo de que as respostas não são sempre créditos positivos, já é um passo à frente do que era antes. Porque antes, eu nem me perguntava, e muito menos queria saber a resposta. Hoje, ao menos, eu me pergunto, eu estou espírita, e daí eu quero saber a resposta. E aí, às vezes, a resposta é negativa. E aí eu aprendi o seguinte, eu não vou me recriminar, eu vou agora trabalhar para que da próxima vez que eu pergunte, possa ser positivo. Esses ensinamentos e essas ferramentas, essa doutrina me trouxe. Eu ouvi no início da palestra vocês serem convidados para estudar. Quando eu cheguei e me apresentaram a doutrina espírita, o que me encantou dentro dessa doutrina é justamente esse convite. Esse convite para o estudo. E recentemente eu vi um palestrante falando assim, aqui nós não temos uma doutrina salvacionista. Eu sempre gosto de perguntas e de questionamentos, acho que por isso que eu gostei tanto do Livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas e respostas. E eu fiquei me questionando, o que é ser salvacionista? Eu fui fazer algumas pesquisas. E eu descobri que ele estava fazendo no sentido de algumas doutrinas que falam que a gente precisa de um salvador, para que a gente consiga levar os nossos créditos positivos. E aqui, na doutrina espírita, nos é dito o seguinte, os créditos, sejam eles positivos ou negativos, é de responsabilidade minha. Quem vai fazer o balanço desses créditos positivos e negativos sou eu. E quem vai marcar, depois que fizer o balanço, o que vai acontecer na próxima etapa de aprendizado, também sou eu. Então, assim, pensando em um salvador externo, de fato, não temos uma doutrina salvacionista. Mas pensando de que cada um de nós somos salvadores individuais de nós mesmos, sim, é uma doutrina salvacionista. A diferença é só o referencial. Qual é o referencial? A responsabilidade é minha. E aí eu retomo o que foi dito no início sobre se eu estou com a mente vazia, eu estou dando espaço para que a minha alma não produza amor suficiente para que eu não desenvolva doenças. Então eu preciso ocupar a minha mente, o meu corpo e o meu espírito com coisas positivas, para que eu não consiga desenvolver, ou pelo menos não dê espaço para que seja desenvolvido as doenças que são desenvolvidas no nosso corpo físico por falta de amor. De quem é a responsabilidade então? Em um outro dia eu falava sobre isso e eu usei a palavra, nós temos que ter cuidado, porque o responsável por tudo em relação à nossa vida somos nós mesmos. Eu sou responsável por tudo o que acontece comigo, seja positivo ou negativo. Inclusive, de quem não está me acompanhando. Porque se eu entro na casa Ramatiz e fico feliz, os meus acompanhantes todos são felizes. São de alto padrão vibratório. Se eu saio da casa Ramatiz e fico triste, os meus acompanhantes todos são desse mesmo padrão vibratório. De quem é a responsabilidade de estar feliz ou triste? É minha. E quando eu me questiono, eu estou espírita? Um ponto de baliza para analisar se estou espírita ou não é o meu estado emocional. É claro que algumas vezes a gente fala assim, poxa, mas eu estou acometido de uma doença mental, uma doença que acomete o emocional, e eu não consigo me sair sozinho. E aí vem a lei de sociedade e nos diz, busque um irmão, busque quem está do seu lado. E aí vem mais uma vez a nossa responsabilidade, porque aquele que vai buscar o que está do lado, eu tenho que estar pronto para poder dar o ombro amigo a ele.
e ajudá-lo para que ele consiga enxergar dentro de si o seu problema e com o amor que eu estou doando e que ele vai alimentar, ele consiga curar a sua doença. E é aí que alguns especialistas na área de doenças emocionais dizem: mas se você falar que alguém que está em depressão é responsável pela depressão dele, você está agravando o problema. Por isso o convite da gente estudar a doutrina espírita. E de fato, se eu simplesmente falo, e foi isso que aconteceu na palestra, porque eu disse que nós convidamos aquelas energias que estão conosco. E quando eu terminei a palestra, alguém me falou: cuidado, você usou a palavra convite, isso é muito pesado. Porque aquele que está acometido de algum problema emocional, ele vai se culpar. É aquilo que eu estava falando antes que eu fiz comigo. Então aí eu trago essa informação para vocês. Antes da gente se sacrificar, seja por que motivo for, comecemos a praticar o amor e a caridade conosco. Porque qual foi o ensinamento que Jesus nos trouxe? Aquele que é a máxima dos ensinamentos: amar o próximo como a si mesmo. E como que eu vou amar o próximo como a mim mesmo se eu não me amo? E aí vai mais uma vez a pergunta, porque quando... Isso é uma outra coisa interessante. Quando eu botei lá nas redes sociais, eu sou espírita, eu me lembro que eu comecei a fazer... Eu nunca tinha feito atividade física na minha vida. E eu comecei a fazer atividade física. Aqui em Itajaí eu fui apresentado ao ciclismo. Eu comecei a andar de bicicleta, fazer amizades nas bicicletas. E aí, chegou um dia... Eu já tinha entrado em rotina, de assim, quando você faz durante algum tempo, entra em rotina e você não sai mais. De fato aconteceu. Virou uma rotina. Eu passei a ter isso como atividade física. E aí tudo em volta de mim passou a ser positivo. A atividade física me dava prazer. As pessoas que estavam comigo, todas eram alegres. Eu só enxergava o positivo. Até o dia que começou a situação política do nosso país. E aí eu comecei a me envolver demais nessa situação política do nosso país. Porque ainda estava envolvido nesse sentimento de que preciso dar a minha opinião. E aí, nesse momento, eu comecei a me questionar e vi que eu estava descendo o padrão vibratório absurdamente. Eu parei de fazer... isso é interessante. Eu parei de andar de bicicleta. Eu parei de encontrar as pessoas felizes. Eu comecei a discutir com todos e todos. Cada vez mais que eu me perguntava, eu estou espírita, vinha uma resposta negativa. E aí veio orar e vigiar. E caramba, o que está acontecendo? Com a ajuda da dirigente da casa que eu trabalho, marquei um atendimento fraterno. E ela falou: me conta o que está acontecendo no seu dia. Isso. Metade do meu dia era me envolvendo com discussões políticas. Está aí a resposta. Como é que está o teu padrão vibratório? Claro, nós estamos aqui, somos seres políticos por natureza. Estamos envolvidos numa instituição, em uma nação que ainda é dividida por territórios. E cabe a nossa responsabilidade de ajudar que essa nação cresça. Mas não cabe a nós entrarmos no padrão negativo, vibratório, seja ele qual for, para defender, seja qual for o raciocínio. E aí vai mais um detalhe, né? Porque quando eu defendo única e exclusivamente o meu modo de pensar, eu já estou deixando de respeitar o modo de pensar do outro. E aí eu me pergunto: eu estou espírita quando eu entro nas redes sociais para impor apenas a minha opinião política? Aí eu fui em busca de mais algumas ferramentas, e uma das questões, tanto do Livro dos Espíritos, como tem um capítulo aqui do Evangelho que fala também, ele nos dá um caminho de como exercitar no nosso dia a dia e nos ajudar a responder positivamente a pergunta: eu estou espírita. Uma delas é consultar a nossa consciência. Existem várias passagens, tanto no Livro dos Espíritos quanto no Evangelho, onde nos é dito: primeiro, se a lei de Deus está na nossa consciência, busquemos na nossa consciência, sempre que eu tomar uma ação, se aquela ação, de fato, é uma ação dentro do que as leis de Deus nos transmite. Segundo, eu analiso se aquele a quem eu estou cometendo aquela ação vai se sentir bem se eu estivesse no lugar dele, inverter as posições. E terceiro, lá ele fala o seguinte, ele fala que sigamos dentro dos princípios do homem de bem. E aí, quando a gente busca o exemplo do homem de bem, nós tivemos um que pisou nesse planeta para nos ensinar como sermos homens de bem. O guia e mestre, Jesus.
E recentemente eu li uma matéria, ainda não li o livro, estou procurando, de um psiquiatra. É um psiquiatra famoso, palestrante, que se dizia ateu, e ele resolveu escrever um livro sobre a vida de Jesus. Só que ele foi escrever um livro sobre a vida de Jesus pesquisando o perfil psicológico de Jesus. E ele foi em todos os subsídios históricos, Bíblia e todos os outros que ele tinha acesso, e começou a traçar esse perfil psicológico. E ao término do trabalho de pesquisa dele, ele se transformou num cristão. E ele dá entrevistas falando sobre isso. E por que ele se transformou num cristão? Ele, como psiquiatra e com formação também na área psicológica, ele percebeu que no mundo não existiu ninguém com aquele perfil psicológico. Porque aquele perfil psicológico emanava de forma 100% o amor. Em nenhum outro caso na história ele conseguiu achar algo parecido. Inclusive, quando ele traça perfis psicológicos no ramo psiquiátrico ou psicológico, ele usa essa pesquisa como padrão. Observa, nós estamos vendo aí dados e pessoas ligadas à ciência que vão e apresentam para a gente o que a doutrina espírita já não apresenta há muito tempo. Nós temos um guia e um mestre. Qualquer dúvida que tivermos ao responder a pergunta, eu estou espírita, naquele momento, naquela situação, lembremos desse mestre. E aí, para encerrar, eu deixo uma pergunta para vocês. Porque essa pergunta é a ferramenta que nos é dada. Eu estou consultando a minha consciência? Gratidão pela oportunidade de construir esse conhecimento com vocês.